mercados, né, abertos, né, você vai ter um momento de procura muito grande, você vai ter que ponderar que é um momento de mercado com preço não está baixo, é um preço, uma curvatura cara. A decisão de construir novos ativos ela fica mais complicada, ela fica mais restritiva do ponto de vista de aversão a risco. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Aura em Tendências. Diferente das duas últimas, nessa Aura em Tendências a gente optou por falar um pouquinho menos de preço e meteorologia e a gente vai trazer alguns aspectos regulatórios que vão impactar na formação de preço. Então a gente vai falar um pouquinho, né, da governança dos modelos de preço, né, do New Wave, Decomp, D100, e também a gente vai falar um pouquinho do Cartemit, que é uma pergunta que sempre aparece. Então, além desses temas de preço também, vamos trazer temas que estão sendo muito discutidos, né, junto com a sociedade, que é o aprimoramento e aperfeiçoamento do modelo varejista e a tão esperada reforma do setor elétrico, que deve vir via MP na quinta-feira. A gente tem um slide para trazer alguns dos impactos que vão impactar o negócio das nossas empresas. Então, para essa edição super especial, a gente trouxe dois reforços que estão pela primeira vez aqui do nosso time regulatório. Então, Carol Mourão, que é a nossa gerente regulatória, seja muito bem-vinda e obrigado por participar aqui com a gente. Obrigada, Diniz. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. O Bruno Ferreira também, que é o consultor regulatório da Auren. Bruno, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Diniz. Boa tarde a todos. E o outro Bruno, que sempre esteve aqui com a gente, que hoje eu vou chamar ele de Noronha, até para facilitar aqui na nossa mediação. Bruno é o gerente executivo de planejamento energético da Auren. Né? Então, Bruninho, obrigado mais uma vez pela tua participação. Boa tarde, Diniz. Presenças ilustres com a gente hoje. É isso aí. E como todos vocês já estão acostumados, né, no final da live a gente vai deixar uns 15, 20 minutos para responder algumas perguntas. Então vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat. E no final eu vou mediar essa discussão aqui para que a gente possa responder e tirar algumas dúvidas. Assim como a gente fez na última live, toda a emissão dos gases de efeito estufa que estão ocorrendo com essa transmissão, a gente estará neutralizando com os carbonos da Auren. E no final, assim como a gente fez na última, a gente vai disponibilizar para vocês um cupom, né, para que vocês possam neutralizar, né, de forma gratuita a pegada de carbono do último ano, né, do seu dia a dia. Então fica aqui o convite para vocês ficarem até o final da live e utilizar esse cupom. Bom, acho que a gente podia começar, né, na última live a gente terminou ela com uma enquete, fazendo uma pergunta, né, se, né, a 385, que era o preço do segundo semestre de 25, se você comprava ou vendia energia. E ali eu lembro que no final, né, a gente até colocou aqui o resultado da nossa enquete, né, deu por ampla maioria ali, 74%, dizendo que vendia energia. Noronha, o que você achou? Foi uma decisão bem acertada? Você quer dar um pouco do panorama do que aconteceu, né, da nossa última live em março até agora? Vamos dar um overview, só para ver como é que comportou esse preço aqui? Só para a gente começar mais aquecida a nossa live aqui hoje. Vamos lá. A decisão, lá no fim, né, começando pela sua pergunta, a decisão pareceu sim ser muito acertada, até agora parece uma decisão acertada. Então parabéns à grande ampla maioria, que foi muito bem na operação. O pessoal também não precisa perder a esperança, porque nosso setor é mega volátil, né? Então, quem comprou aí também não está tão longe hoje, mas acho que a tônica foi, a gente enxergou muita volatilidade. E aí a gente vai trazer muito rapidamente, para a gente entrar aqui nos temas justamente da Carol e do Bruno, mas passar rapidamente aqui sobre esse tema de preço e como foi o comportamento aí nos últimos mês e meio, né? Que a gente estava aqui no dia 20 de março, mais ou menos, quase 2 meses aí. Então, do lado esquerdo aqui do slide, a gente trouxe os mapas que a gente via lá no dia 20 de março, no dia da nossa live, quais eram as expectativas de precipitação no sistema interligado. E aí dá para ver ali pelos mapas, né? A gente esperava um abril que tinha mais ou menos dentro da média, então o branco significa que seria uma média, o verde acima da média e as cores mais para o marrom, vermelho, mais abaixo da média. Então eu esperava basicamente dentro da média para a maior parte do país, com abaixo da média no Nordeste e um pouquinho abaixo da média também no extremo sul. Essa era a expectativa do abril. O que aconteceu no abril de fato? Veio um norte muito mais seco do que se esperava, então dá para ver agora pelo gráfico da direita ali do abril, né, que é aquele gráfico mais colorido ali em azul e vermelho. A parte vermelha significa, de novo, precipitação abaixo da média. E aí veio um norte muito abaixo. O Nordeste abaixo, tal qual a expectativa, então essa não foi frustrada, foi exatamente o que se esperava. E o Sul, ele se espalhou um pouco mais o negativo, ele não foi só lá no extremo Sul, ele também pegou a parte do Norte e do Sul, também foi ruim. Só que a região mais central, a porção mais central do Sudeste, ali, principalmente Minas Gerais, ela veio um tanto melhor do que se esperava. Ela não veio só na média como se esperava, veio um tanto acima.
E a gente vai ver que esse comportamento do abril foi um dos que fez com que o preço caísse ao longo do abril, né? Ao longo do abril, olhando para o segundo semestre, essa precipitação acima do que se esperava ali na entrada, no final de março, teve esse reflexo em preços, que foi o fruto aí, principalmente dessa operação do segundo semestre, que foi a da nossa enquete. Ela foi impactada justamente por isso aqui. Só que aí veio o maio. O maio tinha uma expectativa de basicamente dentro da média ou acima da média em quase tudo, exceto na porção mais sul do país. E aí veio, ainda não é o realizado, mas a nova projeção, né, a projeção mais atual é tudo abaixo da média. Então piorou para todos os subsistemas, piorou o Sudeste, piorou o Nordeste, piorou o Norte, para a expectativa de maio. E não tem se realizado muito diferente disso, né? Então o que tem acontecido agora no maio é de fato uma piora da hidrologia em relação ao que a gente viu lá no 20 de março. Então acho que o que dá para pegar disso aqui, e aí eu vou já passar para o que aconteceu com o preço, no 385, foi quando a gente fez aqui a nossa enquete, que foi no dia da live, o mercado estava mais ou menos nisso. O que aconteceu? Aquela chuva do abril trouxe os preços para baixo. Antes disso ainda teve um movimento de subir mais o preço, né? Então a turma que comprou ali no 385 se vendeu no 395 ainda ganhou dinheiro. Mas o preço chegou a subir justamente porque as expectativas foram piorando, mas aí veio o abril com boa precipitação. E isso levou o segundo semestre a cair até a 288, aí quase R$100 de diferença para a enquete da nossa live. E aí, depois de passado isso, veio a história do maio, que é o maio que piora, é o maio que fica mais seco, e aí o preço novamente voltou a patamares mais altos, ainda não naquele 385, mas já em 365, que é mais ou menos o preço de hoje, né? Então, na dinâmica de trade, aqui teve de tudo um pouco, né? Depende muito das suas entradas e saídas, isso é um pouco da graça do setor, é um pouco da graça do trading, né? E você, como mega especialista do trading, isso aqui é o tipo de coisa que você adora fazer conta, né? A turma que vendeu ali no 385, quanto ganha nisso aqui? É legal, a gente até trouxe uma simulação aqui, né? Muitos não estão no dia a dia do trade. A gente sempre fala do risco e da volatilidade que o mercado apresenta, né? E esse gráfico é interessante que ele mostra o quanto que o preço do segundo semestre ele variou desde janeiro até a data de ontem, né? Esse dado de 375 é o dia de ontem. Então ele começou ali no começo do ano muito próximo dos R$190, e aí com essa volatilidade muito grande, né? Então, a gente até simulou aqui na brincadeira, se naquele dia a grande maioria vendeu 10 megamédios, né, a 385, e conseguiu comprar ali na mínima do mercado, que foi 288, ali muito próximo a 15 de abril, é uma operação que daria um lucro de 4,2 bilhões de reais. Né? Então, foi super interessante e todo mundo foi muito assertivo. E rápido, né? E rápido, menos de um mês, né? Isso. Menos de um mês conseguiria isso. Né? E aí, com a frustração dos mapas de maio, né, rapidamente ele saiu dos 288 para o 365, que era o preço de ontem, né? Hoje o mercado cedeu mais um pouquinho, mas ele está muito, muito próximo de 355, 365. Então até hoje, né, se você tivesse vendido e fosse realizar hoje uma compra, você tem um lucro aproximadamente aí de quase R$1 milhão. Então isso aqui é um pouco da dinâmica do trading, da volatilidade que a gente tem no mercado, e é um mercado de alto risco. Né? Essa volatilidade traz alto risco. A gente com uma boleta pequena aqui, de 10 megamédios semestre, olha o quanto ela variou. Né, esse 4,2, ele poderia ter sido também uma perda de 4,2 dentro do próprio ano. Então é um risco muito elevado. Né, então aqui é muito mais para a gente trazer um pouco mais de cor, né, para aquela brincadeira que a gente fez, aquela enquete. E aí, a gente gostou da ideia e vamos manter a enquete para o dia de hoje. Né, então hoje a gente mantém a pergunta, a gente só atualiza o preço para o preço de mercado. Né, vamos ver como é que vai dar esse percentual no final da live. Então a nossa pergunta para a live de hoje é se a R$365, que era o preço de ontem, né, mas a gente... Vamos como o material foi preparado ontem. Se você compra ou vende essa energia para o segundo semestre de 25. Muito dessa volatilidade aqui a gente trouxe, né, fatores climáticos. E a gente sabe que o nosso modelo ele sempre vai responder por fatores climáticos. Isso aí há muito tempo e ele vai continuar sendo realizado. Só que muitas pessoas falam que essa volatilidade tem sido maior esse ano, né, por causa dos fatores de aversão a risco do modelo. Então eu passo aqui a pergunta para o nosso time regulatório, acho que começando por você, Carol, explicar um pouquinho de como têm sido as discussões para a governança, né, para quando a gente precisar fazer algum tipo de alteração no modelo, até para todo mundo poder aqui tomar suas decisões, explicar para os clientes como é que funciona, né, como é que vai funcionar, ou o que está sendo discutido no âmbito regulatorial, as alterações, né, a governança para qualquer tipo de alteração no modelo. Se você puder dar um overview, a gente sabe que é algum termo muito técnico, mas a gente conta com a tua ajuda aí para ajudar a explicar para todo mundo que está nos assistindo. Excelente, Diniz.
Realmente, né, quando a gente fala de governança, né, e critérios e metodologia, acho que é a base de tudo, né? Então, aqui, o que está em pauta hoje, né, na agenda regulatória, em consulta pública, inclusive, é a discussão sobre governança e rito de aprovação das alterações metodológicas dos modelos computacionais de formação de preço, né, o que traz diretamente, né, impactos aqui nos níveis de preço e na volatilidade também, tá? É importante a gente reforçar aqui que hoje já existe uma governança, né, que preserva a previsibilidade dos impactos das alterações de metodologia, né? Isso é muito importante, né, para esse mercado de comercialização, a gente ter previsibilidade. Por isso aqui na área a gente defende bastante que independente da discussão de alteração de metodologia, a gente preserve o rito da governança, tá? Aqui eu vou passar para o Bruno para explicar um pouquinho para a gente o que está sendo realmente discutido aqui em relação a esse tema. Bom, perfeito. Acho que esse período entre maio e o final do primeiro semestre de cada ano sempre é um período bem interessante e relevante para quem acompanha esses aprimoramentos de preço mais de perto, né? Porque usualmente é o período que a gente está discutindo o que vai mudar nos modelos para o ano seguinte, né? Para entrar no PMO de janeiro do próximo ano. Esse ano acho que a discussão é ainda mais relevante, mas a gente dá um passo para trás. Antes da gente discutir metodologia, da gente discutir de fato propostas técnicas para mudar os modelos de preço, a gente está discutindo a governança da proposição dessas alterações, né? Então, como essas alterações devem ser propostas, por quais ritos essas propostas devem passar, qual que é o critério ali de avaliação dessas propostas, e é um processo muito relevante para garantir mesmo a previsibilidade, como a Carol comentou. Então, em 2024, a gente teve a publicação de uma resolução do CNPE, né, do Conselho Nacional de Política Energética, que alterou um pouco ali as funções e atribuições relacionadas à proposição dessas alterações metodológicas, tá? Então, como a gente está colocando aqui na tela para vocês, a gente vai colocar hoje, basicamente, o que essa nova resolução do CNPE estabeleceu é que a gente tem dois grandes blocos de discussão. Um primeiro bloco, que é liderado pela ANEEL, com coordenação aqui da CCE e do ANS, é o bloco que estuda alterações metodológicas mesmo nos programas computacionais, né? Então é o bloco focado em entender se a gente precisa alterar algum tipo de dado de entrada, se a gente precisa alterar algum tipo de parâmetro ali dentro daquele programa computacional. Então o objetivo aqui é realmente discutir os programas que são usados para a gente formar o preço do setor elétrico. Do outro lado, né, quando a gente olha para o segundo bloco, a gente tem um bloco aqui liderado pelo Ministério de Minas e Energia, né, por meio do CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que já é um bloco muito focado em discutir os parâmetros de aversão a risco que estão inerentes a esses modelos, né? Então, a quão risco o setor está disposto a se expor ali em relação à geração de energia. Então, hoje, basicamente, o que essa nova governança estabeleceu isso, são dois blocos distintos de discussão, mas que acabam tendo muita interação entre si, né, porque um depende do outro, e a gente está exatamente na fase de discutir via consulta pública os ritos e processos de cada um desses dois blocos, né? Então a gente está numa fase de discussão exatamente desse processual, dessas duas grandes caixinhas que a gente está apresentando aqui para vocês. E aí, quando a gente olha para a previsibilidade, eu acho que um ponto que é muito relevante a gente falar é que um ponto muito relevante aqui não mudou do que já acontecia nos últimos anos e deve continuar acontecendo desse ano para frente, né? Que é a questão da gente ter qualquer tipo de aprovação e qualquer tipo de alteração metodológica nos modelos aprovada por meio de uma consulta pública, então por meio de uma discussão setorial aberta para os agentes contribuírem e entenderem as mudanças, e sempre aprovada até 31 de julho do ano anterior à sua implementação. Então, se a gente está falando de uma eventual alteração que poderia entrar em janeiro de 26, a expectativa é que a gente ainda tenha uma discussão via consulta pública este ano e que ela seja aprovada ali até dia 31 de julho
ainda de 2025, tá? Então esse é um ponto muito relevante, porque a gente garante a previsibilidade para quem está fazendo a escolha ali de comprar e vender energia, de saber o que vai estar previsto ali dentro dos modelos computacionais para o próximo ano, tá? Muito bom. Obrigado aí, Bruno e Carol. É um tema super complexo e super importante, né? Então, toda essa questão de previsibilidade nos traz segurança, né, para tomar decisões de curto e longo prazo. Então, é super importante que essa agenda se mantenha, né, com essa, pelo menos essa antecipação de 6 meses, né, e que todo mundo participe dessa consulta pública para realmente ajudar nesse aprimoramento da governança. Agora, deixa eu falar um pouquinho do tema, né, e uma pergunta que sempre surge, e muitas pessoas têm dificuldade de entender, que é um tema que também é complexo, né, tem diversos tipos de curtailment ou de corte, né, que a gente quer mostrar aqui. Mas eu queria, Carol, que você primeiro explicasse, né, tentasse ser bem didática para explicar o que é o curtailment, né, para depois o Bruno destrinchar de algum jeito como que ele pode impactar no preço, o que tem sido discutido, né, como solução. Então, só para a gente ter um capítulo agora, depois de falar da formação do preço, para nos aprofundar aqui na discussão do curtailment. E, de novo, né, qualquer tipo de pergunta que vocês tenham, podem fazendo direto no chat e no final a gente volta com respostas, né, mesmo que a gente já tenha mudado o nosso capítulo aqui, tá bom? Vamos lá, Carol, por favor. Vamos lá. Bom, curtailment é das principais pautas, né, do setor hoje de energia, com certeza. E o que é, efetivamente, né? O curtailment nada mais é do que o corte em si de geração, né, de uma ou de mais usinas. Esse corte ele é determinado pelo ONS, pelo Operador Nacional do Sistema, tá? E ele geralmente acontece por motivos alheios à gestão do gerador, né? E é exatamente isso que causa tanta polêmica e complexidade, né, do tema em si, né? Aqui a gente trouxe, para a gente ser até mais didático, a gente trouxe um exemplo aqui no gráfico, né, à esquerda, de um corte, né, por motivo energético, né? E aí a gente pode observar aqui, quando isso ocorre, né? Quando a carga, que aqui está representada pela linha preta, ela é menor do que a oferta, né? Aqui representada pelas barrinhas, que é todo o empilhamento de geração, né? E aqui cada cor é uma fonte de geração. Então, a gente observa que em alguns momentos a oferta de energia ela é maior do que a demanda. E aí causa essas barrinhas rachuradas aqui em vermelho, que é uma sobreoferta, um excedente de geração. E é por isso que existe a necessidade do corte, né, para a gente equilibrar o sistema, né? Essa decisão é feita pelo operador na operação real, em tempo real da operação do sistema. E o curtailment em si é exatamente essa barrinha rachurada que é uma geração excedente, né, da carga do sistema como um todo, tá? Então, de uma maneira aqui tentando ser bem didática, porque realmente é algo complexo, mas o curtailment é o corte, de fato, de geração necessário para a operação do sistema. E aí o que você comentou, né, até entrando na pergunta de início, para fins de formação de preço, né, isso aqui, ele tem reflexos mais indiretos hoje, né, porque até o que a Carol falou, ele é feito essencialmente em tempo real, e não necessariamente o D100, que é o modelo de formação de preço, ele vai capturar tudo que acontece em tempo real. Então hoje, esse corte ele não é previsto necessariamente na formação do preço. Então depende muito da dinâmica ali de consumo e de geração do dia, de fato, vai depender de como o ONS vai lidar com o balanço energético ali. Isso de forma indireta acaba tendo reflexo no preço, porque se ele decide cortar mais eólica e solar e guardar e usar mais a hidrelétrica, ou ao contrário, né, cortar menos eólica e solar se ele tiver espaço para isso, e usar menos hidrelétrica e guardar reservatório, isso vai ter uma diferença no sistema no dia seguinte, no balanço energético do dia seguinte, para fins principalmente do âmbito das hidrelétricas, para fins de reservatório, mas hoje é um indireto, assim, porque não é previsto no modelo quanto vai ter de corte,
isso realmente vai ser sempre muito dinâmico, porque depende da carga, depende de uma série de fatores. Nem sempre o ONS vai cravar a carga ali de cada 5 minutos do dia seguinte. Não vai, né? É quase impossível isso acontecer. Então vai ser dinâmico, não vai ser previsto. Então tem efeitos indiretos. Só que o ponto é que isso reflete ali para os geradores, e esse é o principal ponto hoje, como que os geradores lidam com essa frustração da geração que não necessariamente é comandada por ele, né? E a gente trouxe alguns números aqui só para dar ordem de grandeza para todo mundo que está menos habituado ao tema no dia a dia. Nos últimos 12 meses, o acumulado de 12 meses, mais de 2,5 GB de corte, foram 2,6 GB que foram, digamos, desperdiçados, entre aspas, aqui, mas que foram cortados, aqui considerando apenas as fontes eólica e solar, que é o foco desse tema aqui, por mais que exista também corte na hidrelétrica, a gente vê isso já de longa data. Aqui é um número apenas de hidrelétrica e solar. E aí um paralelo desse número é que se a gente somar as cargas ali de Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, daria essa energia que a gente perdeu do ano, né? E um segundo paralelo disso é pegando um consumo médio aí de unidades consumidoras residenciais hoje no Brasil, essa energia seria capaz de suprir mais de 10 milhões, entre 10 e 11 milhões de residências. Então é mais para ter noção de que é um número grande, 2 parece pouco, mas é bastante, né? Em ordem de grandeza, daria esses parâmetros aqui que a gente trouxe. Não, é impressionante, né? A hora que você traz, né, para o mundo, né, para a nossa realidade, né, a quantidade do corte que teve, né? E estão falando de uma energia limpa, renovável, né, suficiente para alimentar, né, 10 milhões de residência, né? E a gente tem, né, uma série de divisões, né, na parte do curtailment, também isso tem sido muito discutido, né? Se vocês puderem dar um overview, né, dos motivadores, né, quais são de uma forma bem rápida, quais são os diferentes tipos de corte que ocorrem, acho que seria super interessante também. Boa. Hoje esse tema dos cortes de geração é um tema bem relevante, que a gente tem inclusive uma resolução normativa da ANEEL que consolida todas as diretrizes regulatórias relacionadas a esse tema. E uma das diretrizes que está estabelecida ali é que cada um desses cortes que é demandado pelo ONS aos geradores, né, aos agentes geradores, eles precisam ser classificados com base no seu motivo. Então, dependendo do motivo do corte, o ONS vai lá e classifica esse corte. Basicamente, a resolução aqui ela estabelece que o corte deve ser classificado em 3 motivos distintos. O primeiro motivo é aquele motivo de razão por confiabilidade do sistema, que é basicamente quando a gente corta uma usina ou um conjunto de usinas de geração, porque a gente teve o atingimento da capacidade de escoamento da transmissão que conecta aquelas usinas. Então a gente não consegue mais escoar a energia naquela região em que as usinas estão conectadas. Além disso, como a Carol mostrou no nosso exemplo do slide anterior, a gente também tem aqueles cortes motivados por razão energética, que é exatamente quando a gente não tem demanda suficiente para alocar toda aquela geração, toda aquela oferta. Isso é o que ocorre usualmente também em domingos, finais de semana, feriados. A gente acaba tendo bastante geração, a gente não tem uma demanda tão grande e aí é necessário cortar as usinas renováveis. E por fim, a terceira e última classificação são aqueles cortes causados por razão de indisponibilidade externa, que são aqueles cortes que também são alheios à gestão do gerador, mas eles ocorreram por uma questão mais extraordinária dentro da transmissão. Então a gente pode estar falando de questões relacionadas a tempestades, incêndios, a falhas em manutenção em equipamentos de transmissão. Então são cortes que não estão diretamente relacionados à gestão do empreendedor de geração, mas que o impactam porque ele também tem que cortar ali a geração da usina, tá? E aí aqui no slide a gente também trouxe uma visão da distribuição dessas razões no último ano, e a gente observa que a gente tem uma concentração muito grande aqui em confiabilidade, então nessa capacidade de escoamento da transmissão, e a gente tem os outros 50% aqui divididos entre razão energética e indisponibilidade externa. Legal, Bruno. Acho que é super importante, né, esse slide aqui. Acho que a gente sempre fala, né, dos 3 tipos, né, então a gente tem ainda mais, né, quando a gente está falando de confiabilidade, a gente está falando das linhas de transmissão, no energético, muito relacionado à carga, e na parte de indisponibilidade, né, como você bem explicou, Bruno, para alguns eventos externos, né, como raio, algum tipo de manutenção, tempestade, como ocorreu já esse ano, né, tem alguns exemplos que vem para aquele terceiro tema, né, então
ficou super interessante a gente explicar que, além do curtailment, ele vai ser classificado sempre em 3 blocos diferentes, né, transmissão, carga e aí por indisponibilidades por fator externo. Então acho que ficou bem interessante. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa desse tema. Tenho 2 comentários, um muito rápido aqui. Por que confiabilidade fica tão puxado, né? 50% dos nossos cortes, e isso foi na história recente, porque era mais, assim, a gente teve um evento que trouxe os 20% quase daquele réu, que é o último bloquinho que o Bruno mostrou, bem recente. Se a gente não tivesse esse evento, a confiabilidade ia ser ainda maior na proporção, e ele tem muito a ver com a alocação da nossa geração, né? Boa parte da geração renovável do Brasil foi construída no submercado Nordeste, então a gente tem principalmente as eólicas no Nordeste e uma boa parte da solar no Nordeste, e por muitas vezes durante os dias isso bate no limite, que é o que o Nordeste consegue exportar para outras regiões. Então, e esse é um tipo de corte de confiabilidade. Então esse é um dos motivos. E acho que tem um outro tema que vale, Carol, Bruno, abordar, que é nesse caso dos de razão de disponibilidade externa, o réu, ele tem um tratamento diferente também na regra atual, né? Sim. Ele vira um encargo para o consumidor, ele tem um reembolso para o gerador, mas naquele 20% do bloquinho ele acaba compondo uma das linhas de encargo, né? Acho que vale também o comentário para a turma de consumo que está aqui. Sim, eu acho que esse ponto é bem relevante, né? Quando a gente olha para essas 3 classificações, no fim das contas, só essa ponta da razão de indisponibilidade externa que é passível de ressarcimento ao gerador. E ainda um ressarcimento que ele considera ali diversos critérios, né? A gente tem uma franquia horária, a gente tem várias questões ali até de fato a gente atingir o direito ao ressarcimento. Então, de todos esses cortes, a gente tem menos de 20% que de fato é ressarcido ao gerador. Mas esse tema também é muito relevante porque ele demonstra a importância de discutir os cortes de geração não só por conta dos geradores, mas também por conta dos consumidores, né? Porque no fim das contas, se a gente tem um setor com níveis de corte muito alto, no fim das contas isso também vai virar encargo de serviço do sistema, né? Então discutir soluções relacionadas ao tema é muito relevante exatamente por conta disso, para a gente não ter um encargo tão alto e também não impactar tanto os próprios geradores, né? Boa, muito bom. Vamos mudar um pouquinho de tema, vamos falar um pouquinho de abertura de mercado. Tem uma expectativa grande, né, que até o final da semana saia, né, a MP com uma reforma setorial e possivelmente a gente vai ter uma agenda, né, de abertura de mercado para 2028. Então, além da abertura do mercado, que devemos ter um cronograma até o final da semana, a gente está com uma consulta pública aberta, né, onde a gente está discutindo o modelo atual do varejista. Né? Então, antes de a gente pensar na abertura, que deve ter mais 2 fases em 27 e 28, a gente precisa muito trabalhar no aperfeiçoamento da regra atual. Então, Bruno, eu queria que você explicasse, né, o que tem, né, o que a ANEEL já está propondo para esse aprimoramento. Né? Então, o que vai ser essas mudanças? Né? Vamos simplificar o modelo, ele vai impactar, vai ter alguma redução de custo para quem já está no varejista, né? E como é que vocês avaliam, né, se isso aí ele é favorável, não é favorável, o que tem de interessante, primeiro para a gente melhorar esse modelo nosso atual, e depois a gente, né, estávamos mais preparados como companhias e como país para a abertura do mercado em 27 e 28. Então tem um passo importante, né, de primeiro melhorar o que a gente já faz, né, que tem muita coisa para ser aprimorado. Então vamos dar um overview para todo mundo do que tem sido discutido nessa consulta pública. Boa. Quando a gente olha para o tema da varejista, acho que desde 2019 a gente teve pelo menos uma consulta pública por ano para discutir algum tipo de aprimoramento, algum tipo de ajuste, sempre visando simplificar o processo e também tornar ele mais didático para o consumidor, porque cada vez a gente tem diferentes públicos migrando para o mercado livre por meio do varejo, né? Então, é um tema que está em constante aprimoramento, todo ano a gente vê uma mudança diferente sendo implementada e sempre muito relacionada a essas questões de simplificação, né? Quando a gente olha para as discussões que a gente tem em curso hoje, basicamente, a gente tem duas grandes discussões em curso. A gente tem uma resolução normativa da ANEEL, que foi publicada no finalzinho do ano passado e que já traz efeitos práticos agora no meio do ano, ela já traz efeitos práticos em julho desse ano. E a gente teve uma consulta pública recente, que se encerrou agora nos últimos dias, que discutiu algumas questões mais estruturais relacionadas ao varejo. É uma consulta pública que ela deve demorar um pouquinho mais para se concluir, mas que também é muito relevante porque a gente está pensando no longo prazo, pensando inclusive nessa abertura de mercado para baixa tensão. Mas aqui focando nas alterações imediatas, no que já muda esse ano, a gente trouxe a questão do modelo de migração simplificado, que vai ser um modelo que vai ser aplicado
para aqueles consumidores que desejam migrar para o Mercado Livre por meio do varejo, né? Então, a gente trouxe nesse slide aqui um exemplo para simplificar, para demonstrar de como funciona hoje a migração de um consumidor para o Mercado Livre, seja ele autorrepresentado ou migrando via varejista, quais são as etapas base aqui dessa migração para o Mercado Livre. Então, basicamente, o que a gente observa aqui é que é um processo que ele passa por diversas etapas, é um processo relativamente longo, e é um processo onde a gente conta com diversas etapas que, de fato, demandam ali ajustes da distribuidora, demandam alterações técnicas nos padrões de entrada do sistema de medição do consumidor. Então, a gente realmente tem um processo longo e que passa por diversos estágios de discussão até, de fato, o consumidor conseguir migrar para o Mercado Livre. O que a ANEEL está estabelecendo aqui a partir do meio desse ano, né, a partir de julho desse ano, é conseguir simplificar esse processo para aquele consumidor que está migrando para o Mercado Livre por meio do varejo. Então, a partir de julho, passa a ser obrigatório aqui para esses consumidores migrar para o Mercado Livre por meio desse modelo simplificado, né, que foi o nome estabelecido aqui pela própria ANEEL e pela CCE. E aí o que muda em relação àquele modelo tradicional que a gente mostrou no slide anterior é que a gente torna esse processo bem mais digital e bem mais direto dentro da própria CCE. Então, a ideia é que sejam usadas aqui APIs, então a gente vai ter diversas conexões via APIs entre as próprias distribuidoras e as varejistas que se conectam via CCE, e todo esse processo que a gente mostrou no slide anterior, ele passa a ser um processo digital, por meio de cadastros nessas APIs, facilitando assim a migração do consumidor para o Mercado Livre. Então, o objetivo aqui é digitalizar ao máximo essa migração, não necessitar muito pouco de adequações em sistemas de medição, adequações em padrões de entrada, e garantir que esse consumidor vai conseguir ir para o Mercado Livre num processo um pouco mais rápido, menos moroso, né? E que também seja de fácil entendimento desse consumidor, tá? Eu acho que aqui ainda tem algumas discussões que vão evoluir ao longo do tempo, então uma dessas discussões é, por exemplo, o que a distribuidora pode exigir de adequação técnica desse consumidor e o que ela não pode exigir. Acho que são discussões que são muito relevantes e ainda a gente tem uma pauta bem grande para avançar dentro do setor, mas acho que esse é um primeiro passo muito relevante que a ANEEL está dando para demonstrar que, de fato, o objetivo aqui é digitalizar o processo, né? A gente vinha de um processo de migração que era muito longo porque ele foi pensado para aqueles grandes consumidores que migravam para o Mercado Livre, né? Para aquelas grandes indústrias que migravam para o Mercado Livre. Mas agora a gente está num contexto onde cada vez mais a gente deve ter cargas menores, pequenas, migrando para o Mercado Livre, né? Então, é interessante observar isso porque o objetivo aqui é deixar o processo bem digital mesmo, tá? E aí, só complementando, quando a gente pensa, né, na escala que isso pode ganhar agora no ambiente de abertura de mercado, esse processo precisa ser mais eficiente, mais digital, mais padronizado, né? Hoje a gente sabe que as distribuidoras acabam adotando processos muito diferentes, né, entre regiões, às vezes até distribuidoras do próprio grupo. Então, esse passo é um passo extremamente essencial para a gente se preparar para a abertura de mercado, né? Muito bom, Bruninho, um comentário? Acho que não, aqui... Esse processo o Bruno falou bastante de digitalização, né? Ele vai ser crucial, né? A gente está falando assim, no baixa tensão, de mais de 80 milhões de unidades consumidoras, né? Então, ninguém vai conseguir fazer isso, né, com os sistemas e com a falta de padronização que você comentou, Carol. Então, isso vai ser crucial para que realmente, né, o Mercado Livre seja, né, atraente para o consumidor. Então, que ele queira mesmo fazer a portabilidade, assim como, né, ocorre já, né, no mercado de telefonia, né? Então, quem hoje consegue fazer uma portabilidade de uma maneira muito mais fácil, né? Você tem menos amarro nos planos de contratação. Então, para que a gente possa, né, ter um Mercado Livre de baixa tensão de uma forma mais atraente para o consumidor, ele vai ser crucial, né, a padronização e toda essa parte de digitalização que no final acaba refletindo em redução de custos, né, para as empresas, né, para as comercializadoras, varejistas que querem atuar e continuar crescendo nesse setor. Vamos mudar um pouquinho aí para o nosso último capítulo aqui antes das perguntas, né? A gente sempre trouxe aqui temas, né, que sempre estiveram aquecidos esse ano, ao longo desse ano, né?
foi curtailment, modelo de preço e a simplificação e o aprimoramento do modelo varejista, mas sem dúvida nenhuma hoje, né, nessa semana mais especificamente, o tema que está ganhando muita manchete do jornal e tomando o dia a dia das nossas empresas é a tão esperada MP do setor elétrico, né? O ministro, por algumas vezes, ensaiou, né, de colocar o texto e pelo jeito, na quinta-feira realmente deve ser lançado, né, e divulgado o texto final dessa MP. Eu gostaria de saber o que a gente já pode explicar, né, quais são os temas, quais são os pilares que estão, né, por dentro dessa MP, o que a gente teve, né, de informação, né, sobre essa movimentação que está tendo em Brasília, que a gente possa já, né, dar como uma pincelada do que deve acontecer na quinta-feira. Eu não sei se, Carol, se você quiser começar, a gente vai junto na discussão aqui. Vamos lá, um tema que está extremamente quente, né? Hoje o tema mais quente aqui do setor, com certeza, é a expectativa dessa MP. E aí, como você disse, Diniz, a expectativa é que tenha realmente um evento do governo fechado para lançamento e assinatura. Isso é importante também porque o marco mesmo é a assinatura de fato, né, da MP e depois publicação no Diário Oficial. Dessa grande esperada MP da reforma do setor elétrico, né? E aqui só para a gente fazer um nivelamento aqui de conceito inicial, né? Uma medida provisória, ela é uma iniciativa exclusiva do presidente da República, tá? Ela tem efeitos de lei já a partir da sua publicação e após ela passa por uma aprovação do Congresso, né? Passando pela aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado, por um período de 60 dias, podendo ser prorrogável por mais 60 dias, ou seja, ela tem vigência de 120 dias. Durante esse período, se ela não for aprovada, ela caduca e perde toda a validade, né? Porém, dentro desse prazo de 120 dias, qualquer tema dessa medida provisória, desse texto da medida provisória, ele pode ser regulamentado. E aí passa a ser vigente, né, esse texto. Também é importante aqui para a gente reforçar, né, para a gente aqui trazer, para a gente ressaltar aqui. A gente não, o texto final que deve ser assinado, ele não foi publicado. Então, o que a gente vai trazer aqui são alguns principais pontos do texto anterior a esse final, que eles teoricamente está sendo refinado, né? Alguns ajustes estão sendo feitos, então, eventualmente, alguma coisa que a gente falar aqui pode ter algum tipo de ajuste, tá bom? Então, aqui a gente trouxe um slide aqui só para a gente mostrar para vocês, né, que essa medida provisória, esse texto, essa discussão, ela foi pautada em 3 principais pilares, e aí segundo a visão do Ministério de Minas e Energia, que são promover aqui a justiça tarifária, a liberdade para o consumidor e o equilíbrio de encargos e subsídios. Dentro aqui desse pilar, né, da justiça tarifária, a gente destaca a ampliação da política de incentivos à tarifa social para o consumidor de baixa renda. Quem seriam esses consumidores? Seriam consumidores com consumo de até 80 kWh e para famílias que já são beneficiadas pela tarifa social. São famílias que hoje possuem renda per capita de até meio salário mínimo. Tá? Então, é realmente uma política pública que é o carro-chefe dessa medida provisória. E tá? aqui, Carol, diferente do que já ocorre, né, com a tarifa social, né, do Luz para Todos, aqui agora a gente está falando de isenção, né? Exato. Então, até 80 kWh é isento, né? Isento. R$0. Exato, é isento. É a gratuidade da energia, do consumo de energia de um consumo de até 80 kWh, tá? Então, essa é a medida mais atrativa, obviamente, para o governo e é o carro-chefe dessa medida provisória. Também dentro desse pilar da justiça tarifária, a gente trouxe aqui, a gente ressaltou aqui, a gente destacou, né, essa discussão
do rateio, né, dos encargos setoriais, né? Então, aqui existe uma discussão para que ele seja feito de forma proporcional a todos os consumidores, né, contratados no mercado livre e no mercado regulado, tá? Independente do nível de tensão, né? Hoje o rateio é feito por nível de tensão e aqui ele seria feito de forma proporcional. Boa. Eu acho que o segundo pilar aqui, ele conversa bastante com o que a gente trouxe agora na discussão da varejista, que é exatamente estender esse cronograma de abertura de mercado para os consumidores da baixa tensão, né? Então, a proposta inicial aqui que vem sendo discutida pelo governo é uma abertura em 2027, né, em março de 2027, para os consumidores comerciais e industriais, e, né, logo em seguida, em março de 28, para os consumidores residenciais. Então, a gente teria uma abertura total do mercado de energia até 2028. E também muito atrelado a essa questão da liberdade para o consumidor, outra proposta que está sendo colocada ali é propiciar que a ANEEL consiga implementar outros tipos de tarifa, né? Então, hoje a gente tem uma tarifa volumétrica, uma tarifa que ela é mensurada com base no consumo medido das unidades consumidoras, e a proposta do Ministério, ela prevê que a ANEEL pode implementar ali outros tipos de modalidades tarifárias. Então, modalidade tarifária pré-paga, com base na demanda máxima do consumidor, então permite com que as distribuidoras possam aumentar o seu cardápio ali de ofertas tarifárias para os consumidores, tá? Exato, e aqui, só complementando, existem rumores de que esse cronograma pode ser antecipado em um ano, né, respectivamente aqui nessa abertura, mas ainda são rumores, então a gente realmente só vai ter certeza no dia 15 com a publicação e lançamento do texto oficial da MP. Isso é interessante, né? Então a gente traz aqui todos os comércios e indústria, aparentemente a partir de 27, e, né, e nós nos nossos apartamentos, nossas casas aí, a partir de 28, já podendo escolher, né, o seu fornecedor de energia elétrica, né? E acho que tem um outro item também importante que por enquanto consta no texto do MP, e é uma grande dúvida do setor ainda de como vai ser tratado, que é a questão do supridor de última instância, né? Então também tem uma agenda para até metade de 26 ter uma definição de como vai ser o supridor de última instância, que no final é a comercializadora que vai atender, né, um cliente que ficou na mão ali ou um cliente que poucos querem atender. Então é algo interessante que tem que ser regulamentado para que a gente possa evoluir para a abertura de mercado. Exato, esse é um importante pré-requisito, a gente não destacou aqui, mas é um importante pré-requisito para a abertura de mercado. E aí só reforçando que agora na MP ele seria, a gente teria a previsão legal de criação desse supridor, e aí no infralegal, depois na regulamentação, a gente teria aí a definição dos critérios de como ele seria, né? Então, implementado, tá? Então, também um segundo passo importante que está por vir. Voltando aqui nos pilares, né? Quando a gente olha aqui para o terceiro pilar, que são os encargos, né? O equilíbrio aqui dos encargos e subsídios, a gente destacou aqui esses 3 pontos, né? Então, começando aqui pela limitação do modelo de autoprodução por equiparação, né? Hoje, ele não tem critério de tamanho, então aqui a ideia é que ele tenha um critério de demanda mínima de 30 megawatts, tá? E uma participação mínima do grupo econômico no capital social, direto ou indireto, de no mínimo 30% do capital total do empreendimento, né? Porque a grande motivação dessa medida é realmente voltar às origens da autoprodução, né? Onde o consumidor ele participava do investimento do empreendimento, tá? A gente tem expectativa aqui que essa regra, ela preserve os modelos de autoprodução já equiparados hoje, né? Então, para que a gente tenha aqui segurança jurídica também, e essa regra passe a valer para os novos modelos aí de autoprodução por equiparação, tá? Também, aqui dentro desse pilar, a gente trouxe aqui um destaque para a vedação da aplicação do desconto no fio para consumidores de baixa tensão. Então, esses consumidores que
poderão, né, migrar para o Mercado Livre, eles já migrariam sem o direito desse desconto, né, no fio, tá? E também, né, o fim da aplicação do desconto no fio para os consumidores que hoje já compram energia de fonte incentivada, tá? Então, aqui, esse tema também bastante polêmico, né? Esses consumidores, eles manteriam o direito do desconto no fio até o fim de vigência dos seus contratos atuais e registrados na CCE, também uma novidade de processo. E após esse período, ele também perderia, né, o direito do desconto no fio. Essa proposta, ela pretende eliminar o subsídio na forma, né, de desconto no fio na ponta do consumo, tá? Então, teoricamente, ela mantém o desconto na ponta do gerador. E aí, né, qual é a grande motivação dessa proposta em específico, né? É acomodar espaço para concessão dos subsídios para ampliação do incentivo aos consumidores de baixa renda, que é o primeiro destaque que a gente trouxe aqui, que a gente trouxe como realmente o carro-chefe, né, e a grande motivação aí de publicação dessa medida provisória, o que torna essas medidas também tão importante quanto, tá? Eu acho que né, também como complemento, né, essas medidas todas, né, novas, elas com certeza impactarão todos os segmentos, né, de geração, comercialização, consumo, né, e o que provavelmente exigirá, né, novas estratégias comerciais, novas formas de fazer e novos patamares de mercado. Então, a gente ainda vai ter muita discussão a respeito desse tema, né? É uma reforma que vai exigir a criatividade, né, dos players do setor, pelo que eu entendi. Acho que todos os outros temas eles já não foram tanta surpresa, né? Porque muito já se falava, né? Acho que primeiro todo mundo aqui é a favor de redução de encargo, de subsídio, né? Então os outros temas acho que já estavam na agenda de quase todos os players do setor. Acho que esse último que a gente traz aqui, né, em relação à aplicação do desconto no fio para o consumidor, talvez seja o que pegou mais os agentes de surpresa, né? Está todo mundo agora entendendo como vai ser a operação disso daí, né? Tem uma data de 30 dias, se essa data vai manter, vai ser alterada, né? Então, isso a gente só vai ter essa surpresa na quinta-feira, né, se o texto for mantido, né? Então, como é que nós, né, que atuamos no setor, como comercializador, como gerador ou como consumidor, vamos nos preparar, né, para que realmente a gente continue seguindo essa regra. E já mudando um pouco para as perguntas, né, já veio uma pergunta do Renan Bernardino, né, muito em linha, né, com esse último tema que a gente traz aqui da reforma do setor elétrico, que é realmente se o desconto da energia incentivada, 50% irá se extinguir. Né? Então, eu queria que só para a gente comentar, mas assim, não é que ele deixa de existir, né? Porque acho que todos os geradores, né, que possuem, né, as outorgas dele com energia incentivada, isso vai se manter. Né? A grande dúvida agora é realmente em relação ao consumo. Né? Os consumidores que já têm contratos válidos, estão registrados, contratos de longo prazo, até o fim, né, até o término desses contratos, pelo que eu entendi, né, pelo que vocês explicaram, ele continua com benefício, né, possivelmente nas renovações ou novos contratos firmados a partir de sexta-feira, tem um risco de realmente esses mesmos consumidores que são da alta tensão, já estão no Mercado Livre, né, pode ser que eles não consigam usufruir do benefício do desconto no fio. É isso, né? Exatamente isso, Diniz. Então, até só reforçando também, o texto em si, obviamente, ele traz diversas outros temas tão importantes quanto e tão relevantes quanto, né? Então, aqui, diante do nosso tempo, a gente não conseguiu trazer todos, mas, obviamente, estamos à disposição para discutir em outros momentos. Mas é exatamente isso, então, o gerador, ele mantém, né, o direito do desconto no fio até o fim da outorga. Isso não, pelo texto que a gente teve acesso, não está sendo discutido. Aqui realmente é a ponta do consumo. E aí o que seria extinguido é a matriz, né, de desconto,
aqui a gente tem o desconto, ele é repassado, né? Repassado do gerador para o comercializador, que é o agente intermediário, que repassa para o consumidor, e a cada operação, né, dessa mesma energia, ele é repassado. Então, isso que é essa dinâmica que iria acabar, né? Então, quem contratou até dia 15 tem o período hoje de 30 dias para registrar o contrato na CCE e manter o direito de ter o desconto até o final do contrato vigente. Para novos contratos, né, ou tem alguns outros critérios também no texto para mudança de titularidade. Então, em algumas outras situações, você também acaba, alguma mudança desse contrato vigente, você também acaba perdendo o direito do desconto no fio. Então, no final, a gente vai ter que esperar se é que quinta-feira vem mesmo, né? A tão esperada, para ver o texto final, né? Para que realmente a gente consiga, né, atender os clientes, né, e os consumidores também continuar usufruindo dessa aplicação. E eu acho que é até mais do que quinta-feira, né? A gente vai ter que esperar para entender como que a CCE vai operacionalizar isso, como a ANEEL vai operacionalizar isso, porque de fato existem lacunas ali, né? A diretriz da lei ela é muito geral, então tem um espaço ali para a gente entender como que isso vai ser operacionalizado. Sem dúvida, né? Vai ter um operacional que talvez nem a própria CCE estava esperando, né? Então vai ter uma complexidade grande lá. Ainda em cima desse tema, né, do desconto da incentivada, né? O Leonardo Ruiz perguntou, né, se hoje seus descontos na TUJ, né, a demanda do ACL, acho que é muito focado nessa abertura do baixa tensão, que o baixa tensão, o mercado sempre comentou que ele já viria sem esse benefício de desconto. Né? O baixa tensão com o desconto incentivado, com certeza o subsídio ele ia ser muito alto, né, visto que realmente o fio é muito mais caro para quem está no baixa tensão. Então, acho que isso aqui o mercado já esperava, realmente, que o baixa tensão não pudesse migrar comprando energia incentivada. Bruninho, na visão, né, mais com foco em preço, atratividade do mercado, o baixa tensão, sem poder energia, né, comprar energia incentivada, ele continua atrativo? O que você acha que esse consumidor, na questão do preço, né, vai ser viável para que eu comentei, né, desses 80 milhões aí possam migrar para o Mercado Livre? Eu entendo que sim, cara. Assim, a gente tem já de algum tempo, né, usinas também hidrelétricas e outras fontes aqui que estão no Mercado Livre, que têm energia competitiva para alocar e que não necessariamente é o subsídio do fio que bota de pé o mercado da baixa tensão. Assim, é um mercado que, por óbvio, tudo isso que foi discutido aqui tem um rearranjo de tarifa também. Né? A gente está falando muito voltado do Mercado Livre, mas uma vez que você move alguns dos custos para o Mercado Livre, você tem uma dinâmica diferente em tarifa também. Mas, do ponto de vista de balanço de oferta e demanda e o que existe já para o Mercado Livre, eu acho que tem uma grande competitividade posta, independente do subsídio em si, digamos assim, né, do desconto do fio. Então, acho que para os próximos anos a gente tem uma matriz que está equilibrada para receber esse tipo de consumidor no Mercado Livre sem esse efeito. Boa. Eu acho que além do preço, que sim, a gente vai, né, de algum jeito, né, as comercializadoras, os geradores vão tentar ser competitivo em preço para poder competir com o mercado regulado. Mas acho que é um tema da abertura do mercado, ele vai um pouco além, não só do preço, né? Acho que ele envolve aqui a liberdade do consumidor, de escolher o fornecedor dele, escolher a fonte, né, as comercializadoras, os geradores, criarem realmente produtos, né, usarem a criatividade para que consigam, né, ter a concorrência, né, e ferramentas e realmente, né, a digitalização. Né, hoje, a grande maioria dos clientes querem comprar por um aplicativo, né, não querem a burocracia da distribuidora. Então, acho que é uma discussão que vai ser além do preço, é muito mais em relação a produto, né, como cada um vai realmente colocar esse bundle aí para oferecer para um cliente, que pode envolver serviços, né, além do preço. Quando a gente vê os mercados de fora, né, Diniz, assim, esses bundles, esses kits de produto, eles são diferenciais importantes. Assim, então, a gente vê na Europa alguns que associam com streamings da vida, outros que têm associação com telefonia, por exemplo. Né? Então, cada assim, um arranjo de produtos pode trazer um diferencial para o mercado, além dessa liberdade que você comentou. Né? A gente vê em alguns mercados, assim, alguns consumidores, inclusive, querendo pagar um pouquinho a mais para garantir que está tendo uma energia renovável, garantindo seu suprimento ali. Então, vai depender do apetite do consumidor, mas de fato tem um monte de argumentos a mais. Aí. Que seria um valor agregado, né, ao produto.
o tema do desconto realmente é o que está aquecido aqui no chat. Eu vou fazer mais uma pergunta nesse tema, né? O Vini Costa aqui mandou para gente. Vamos lá, na quinta-feira, se o texto vier como o mercado tem esperado, né? Se vocês esperam uma tendência de alta na precificação da energia incentivada, considerando uma maior busca de contratação de longo prazo por mitigação desses riscos da MP, né? Acho que Posso dividir bola com nós você, dois, sim, vamos eu nós posso dois dividir aqui. com você um pouco a resposta. Vou deixar a Carol e o Bruno um pouco livre dessa pessoal, fogueira aqui. Mas na linha do achismo aqui, né, o que a gente acha, eu acho que tem uma pressão, sim, pela busca, pela raspa final aí do incentivo para você garantir esse seu suprimento com esse desconto no fio, né? O tamanho disso é difícil dizer, mas eu acho que hoje essa conta está um pouquinho mais pendente para o lado do consumidor, de fato, né? Quando a gente divide os 50% do benefício, isso está mais pendente do consumidor. Mas eu acho que há um espaço de aumentar essa competição aí sim, ainda mais que tiveram vários projetos que saíram como autoprodução e tudo mais, então o lastro incentivado que está aí na mão de alguns geradores, eu acho que ele passa assim, a ter um grande valor, principalmente no longo prazo. Assim. É o que normalmente acontece, né, em mercados, né, abertos, né, que você vai ter um momento de procura muito grande num primeiro momento, né, talvez nem todos os geradores prontos com essa oferta. Então, realmente, quando você tem uma demanda muito grande de um produto, a tendência é realmente de uma subida para uma corrida. Né? A gente fala muito da corrida do ouro, né? Para quem quando estava do lado oposto ao gerador. Talvez vai ter uma corrida do ouro nesses próximos 30 dias, né? Para realmente que os consumidores consigam fechar os contratos de longo prazo de energia incentivada. Né? E aí, acho que todo mundo aqui numa estratégia, para vocês que atuam com gestão ou para você que é consumidor, você vai ter que ponderar que é um momento de mercado com preço o preço não está baixo, é um preço, uma curva futura cara, né, e ao mesmo tempo você tem que correr para fechar nesse momento de mercado. Então, existe sim uma pressão que vamos ter que ponderar, né, se é o preço da série perante a incentivada, né, o que vai ponderar aí. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aqui. Né. Mudando um pouco agora do tema do desconto do fio, né, o Rodrigo Denner nos pergunta, volta o tema do curtailment, e ele falou assim, quais são os riscos do curtailment em relação ao preço final? Né? O que a gente consegue ter de relação do curtailment com o preço? Eu acho assim, se eu puder, talvez eu já comece respondendo, e aí vocês vão me ajudando. Eu acho que no curto prazo o efeito do preço é praticamente nulo, né? Mas é natural que desenvolvedores e geradores que estão colocando novos projetos, ou que já são detentores de projeto, possivelmente eles vão ter que colocar um capítulo de aversão a risco no preço deles. Então, naturalmente, né, ou ele vai ter, né, um risco maior de ter um curtailment menos geração, ou realmente ele deixa de ofertar tudo que ele esperava de garantia física. Então, quando a gente pensa num preço de longo prazo, possivelmente, como eu vou pôr no modelo uma premissa de curtailment, né, para longo prazo eu devo ter menos oferta de energia, naturalmente eu vou cobrar um pouco mais caro por isso. Né? E aí no curto prazo, o que a gente tem visto, né, como realmente o curtailment tem sido maior do que os grandes geradores pensavam, existe uma concorrência do gerador também ter que comprar uma energia para eventual cobertura do déficit dele. Então você tem uma concorrência, então ele entra com uma demanda, pode ser que ele atrapalhe um pouco nessa lógica de preço, fazendo o preço subir. Eu acho que assim, que eu me lembro, talvez essa seria a lógica, menos num modelo, né? Menos impacto em modelo, né? Acho que você comentou de exceção de retransmissão, mas é muito mais um impacto em oferta e demanda. Né? Nessa linha, assim, eu tinha comentado durante a apresentação a parte ali de salvar mais ou menos o reservatório, acho que isso impacta de forma tangencial ali o preço de curto prazo. E aí nessa discussão de mais longo prazo, aí acho que tem uma outra vertente, que dependendo do tamanho do curtailment que o empreendedor acredita, talvez ele nem faça o ativo, né? Talvez ele nem construa o ativo. E se esse negócio fica realmente muito grande, do ponto de vista de perda de energia para aquele gerador, nas premissas dele, e se isso vira uma realidade para todos, na forma de avaliar, isso tem acontecido. Eu estou falando vários Cs aqui, mas coisas que estão acontecendo. Né? A decisão de construir novos ativos ela fica mais complicada, ela fica mais restritiva do ponto de vista de aversão a risco, só que não só para vender aquela energia que ele já está construindo, mas de construir novos ativos. Então, pode ser que tenha um equilíbrio um pouco mais forçado, mais rápido da oferta e demanda, de você não expandir tanto a oferta
justamente pela aversão a risco. E aí a gente tem uma pressão também de subida de preços do ponto de vista de que tem menos energia disponível, tem menos oferta chegando, nova oferta chegando. Então, níveis exagerados de curtailment ele pode levar a uma redução do ritmo do crescimento da oferta, e aí isso faria com que o balanço energético fique um pouquinho mais perto, né? Mais dependente ainda de hidrologia, mais dependente de vento. Isso, de novo, não só uma subida de preço, mas traz a tal da volatilidade que a gente também tanto vê. Boa. Eu vou partir para uma última pergunta aqui. Acho que essa aqui é um tema um pouco mais regulatório, mas a gente pode ir respondendo junto. A Maessa Franco pergunta se a gente acha que o mercado está preparado para o Open Energy, né? O conceito do Open Energy é muito similar ao que aconteceu no mercado financeiro, né? Que hoje, né, isso permitiu, né, que o mercado financeiro se digitalizasse muito. Então tem, né, diversos bancos 100% digitais, você consegue fazer portabilidade de investimento, de previdências, você pode disponibilizar ou não as suas informações pessoais. Então o consumidor tem essa liberdade de disponibilizar os dados para que novos bancos ou novos estruturas digitais ofereçam soluções mais padronizadas. E aí a pergunta é se vocês acham que a gente está pronto já para um Open Energy. Boa. Eu acho que está muito alinhado a essas discussões que a gente comentou aqui sobre o varejo. Um dos pontos que a ANEEL está propondo ali é exatamente um embrião para o Open Energy, né? Então, a ANEEL propõe ali que entre 26 e 2027 os consumidores consigam ter acesso aos seus dados de forma padronizada, os dados de consumo, então seu histórico ali, seu perfil de consumo de forma padronizada nos sites das distribuidoras. E depois disso, né, que até o final de 27, que esse consumidor consiga dar acesso a esses dados para terceiros, então para comercializadoras, para empresas de solução solar, independente do perfil da empresa aqui, né, do segmento que ela atua, mas que esse consumidor consiga selecionar ali CNPJs para dar acesso a esse perfil de consumo. E aí eu acho que é muito relevante porque realmente é um primeiro passo para o Open Energy, né, um primeiro passo para o consumidor conseguir buscar ofertas no mercado que estejam mais relacionadas e mais alinhadas ao perfil de consumo dele e à solução que ele busca no mercado, né? Então ele se torna munido dos seus próprios dados de forma padronizada e aí ele consegue receber essas ofertas. Acho que é um primeiro passo relevante, é óbvio que a gente vai ter que fazer com que isso converse com esse cronograma de abertura de mercado que a gente discutiu aqui, mas é um primeiro passo bem relevante que a ANEEL está dando nessa discussão. Só complementando, a gente está com um cronograma bastante agressivo agora, né? Com esse cronograma, só que as ações precisam ser tomadas, a gente precisa começar, né? Então, essa ideia dos pilotos, do teste, essa ideia é muito interessante, né? Porque a gente precisa começar a testar, né? Esse empoderamento do consumidor, né? No mercado de energia o mais rápido possível. Boa. Acho que é isso. É dar o primeiro passo, né? A gente não precisa ter um modelo ideal, né? Então, vamos dar os primeiros passos para que realmente os consumidores tenham o poder, né? A gente sempre fala que dado é um ativo, né? Então, se a gente tem um ativo que é os nossos dados de consumidores aí, para que realmente a gente possa usar esse benefício de uma redução de custo aí. Assim, tem mais perguntas, mas a gente realmente até pelo tempo, a gente depois, né, nosso time aqui, ao longo da semana, a gente responde de forma individual para todos vocês. Então, queria realmente agradecer a participação aí de todo mundo, né, durante a live, né? E agora a gente vai, né, para o resultado da nossa pergunta. Acho que está todo mundo curioso, né? Acho que essa aqui vai ser meu chute, é que ela vai ser um pouco mais equilibrada, né? Então, para mim está cortando aqui um pouco, mas está dando 62 com 38, né, ainda, né? Então, muito mais próximo ali do 60-40, então um pouquinho mais de equilíbrio. E eu acho que isso reflete um pouco, né, não só que a energia hoje está um pouco mais barata do que estava há 2 meses atrás, mas que realmente, né, o final do período úmido, né, que naquele momento parecia, né, que realmente as águas de março viriam, né, não veio do jeito que a gente pensou, né, então abril, maio, né, realmente foram meses que foram ruins. Então acho que isso aí traz um pouquinho mais de aversão à história natural, né, que a gente visse menos pessoas com apetite de venda. Quem sabe na próxima live a gente atualiza aqui
né, com preço, mas eu queria realmente agradecer a todo mundo que participou da resposta. E como foi prometido, né, para todo mundo que ficou até o final aqui na live, a gente vai disponibilizar, né, um cupom para que você possa, né, neutralizar toda a emissão de gases de efeito estufa da tua pegada, né? Então, a gente vai pôr aqui o nome ali do cupomzinho, né? O cupom ali é a Auren Live 100, né? Ela vai te dar 100% de desconto. Para você usar é muito simples, né? Você vai entrar no nosso website, né, da nossa plataforma de carbono, que é carbono.aurenergia.com.br. Tem um questionário super simples, super rápido, para que você possa realmente ter ideia, né, de quanto você emitiu de carbono nos últimos 12 meses. Então aqui, né, a gente já está com o nosso videozinho explicando de uma forma muito, muito simplificada. No final, você coloca o cupom, né, esse cupom te dá 100% de desconto. E eu só vou dar um detalhe, que esse cupom está válido até amanhã, né, 14 de maio. 14 de maio é amanhã, né? É. Então é isso, você tem um dia para usar esse cupom. Visitem a nossa plataforma, façam um cálculo e reduzam a sua pegada de carbono. Acho que como fechamento aqui eu queria agradecer, né, Carol e Bruno, por terem, né, abrilhantado aqui a nossa live pela primeira vez, trazendo temas super aquecidos, né, e conseguiram de uma forma muito didática, né, tirar um pouquinho dessa complexidade do nosso regulatório. Então, realmente queria agradecer, né, Carol e Bruno pela presença aqui. A gente que agradece, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e estamos à disposição. Isso, a gente se prepara para a próxima já, hein? Exato. Com mais novidades. Roy, acho que você vai estar aqui, né? Então, acho que na próxima a gente se vê de novo aqui junto. Mas queria agradecer aí, né, por realmente ter nos ajudado aí, não só durante a habilitação, mas na resposta das perguntas. Valeu, Diniz. Nos vemos em breve de novo, né? Isso aí. E a todos vocês, muito obrigado, né, por terem participado com a gente ao longo dessa quase um pouquinho mais de uma hora, né, e a gente espera realmente ter contribuído com o dia a dia de vocês, tá? E a gente se vê na próxima live Tendências. Muito obrigado, gente. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.